De onde vêm as ideias sobre o poder do homem, um homem comum, parar um sol, fazer dançar o sol? É possível isso? Isso é científico, religioso, anímico? Olá, pessoal. Vamos a mais um vídeo de religião e espiritualidade. Então, a minha questão aqui para trazer para vocês esse vídeo de religião e espiritualidade, o que que é religião, por que que o sistema que tem a política, com todas as suas nuances, a ciência, a parte econômica junto com a religião, que eles se unem para manter uma, uma não verdade, uma inverdade, uma incerteza, considerando todo o avanço que já tivemos, cientificamente, objetivamente falando, inclusive em termos de física, matemática, astronomia, lógica, e isso vindo até de um legado que vem se construindo desde o Renascimento, viva de mostrar que o que está escrito em texto pertence ao ser humano. Animais não escrevem, plantas não escrevem, anjos não escrevem, nenhum outro ser humano escreve. Ser humano, ser humano inspirado com outros seres, canalizações, tudo isto, muito junto e misturado, gera, ao longo de séculos, confusões, nenhuma certeza, não clareamos nada, uma parte da ciência tenta clarear, existe, alimenta apenas aos que dizem que são ateus, e se eu não quiser compartilhar, compactuar de um ateísmo, pelas experiências que eu já tive, reais, nada anímicas, bem reais, eu não posso também compartilhar e compactuar com os discursos de sistemas religiosos que visam um controle, e não apenas um controle, mas uma uniformidade de visão de mundo, de tudo, divisão de mundo, divisão de si, uma visão mascarada, unificada, para que ninguém faça diferente, ninguém pense diferente, ninguém sinta diferente. E as religiões, elas não se contradizem, e é por isso que as pessoas acham que aí está a verdade, por não se contradizerem, mas elas não se contradizem em essência e mentalidade na intenção de controlar. Mas nos métodos, elas parecem diferentes. Há as religiões que cultuam um Deus único criado pelo homem. Há religiões que sabem que não foi um Deus único, mas um homem que se fez iluminado, especial, como no budismo, que embora ele também não tenha fundado uma religião, como no caso Cristo, ele, os seus ensinamentos foram decodificados
e criados 21, pelo menos, 21 linhas de religiões que têm que rezar, sim, falar a mesma frase, da mesma maneira, porque eles cantam os sutras, que nada mais são do que ensinamentos, como fazem também os árabes. Eles cantam sabe? Como a igreja já fez durante muito tempo, para que entre na mente da pessoa, subconsciente, pelo fato da repetição e da música, do ritmo. Então, tudo isso é conhecimento, não é aleatório, tem uma estrutura. Percebe que todas as religiões, quando vão fazer esses cânticos para fazer a cabeça, eles têm mais ou menos a mesma, a mesma constituição. É diferente de quando a igreja está só cantando, né, tipo louvando, papapá e tal, essas coisas. Mas quando quer realmente corroborar, a enfiar dentro da cabeça do indivíduo uma crença, ela vai pela repetição e pela música monótona, repetitiva, mas música. E a música, ela entra pelos ouvidos e alcança a sua dimensão mais profunda da sua psique, que é a alma. Esse é o nome que a gente pode dar, né? Uma coisa que é você. A gente está por definir e dizer alma sem saber o que é a mesma coisa que eu dizer diamante sem nunca ter visto ou nunca ter pego, mas eu tenho uma vaga ideia do que vem a ser um diamante, por exemplo. Para muita gente é. Eu já vi, porque já estive na Gasterna, já namorei um ourives, que às vezes fazia anéis de diamante. E se você não soubesse que é o diamante, ela é uma pedra limpa, bonita e tal, mas a significação é humana para essa pedra. Ela tem vários usos, sim, talvez por isso seja tão importante como o ouro. Então, há metais preciosos, pedras preciosas nesse sentido, mas não pela hipervalorização apenas da beleza, porque há pedras tão lindas quanto, e até semi-preciosas tão lindas quanto, mas como o uso é apenas, até agora, né, se descobriu apenas da beleza, ela não tem essa hipervalorização. Então eu estou fazendo, né, esse parênteses para vocês perceberem que quando eu falo Deus, quando eu falo alma, quando eu falo espírito, eu falo salvação, né, tudo isso que a gente fala são palavras que o senso comum nos dá algum apoio de significado, mas há diversos significados, mas não dão conta daquilo que é. Nomear não é definir. Eu coloco o nome do meu filho, eu não o defini. Eu coloco o nome para um talher, colher, eu não o defini. Então, dar nomes não é definir. O trabalho exaustivo das obras de referência, e quando eu te falo obras de referência, são obras como enciclopédia, dicionários, compêndios, manuais, que tentam definir, seja palavras, termos, procedimentos, e elas, por isso que elas são obras de referência, para você ter um início de uma referência, e elas não são para você obter o seu conhecimento e o seu saber por completo. Precisa de mais do que referência. Preciso de inferência, evidências, fatos, comparações, história factual, não política. A política é uma versão
do fato, qualquer uma, direita, esquerda, centro. É uma interpretação, uma literatura. Os jornais são literaturas imediatas. Os comentários de jornalistas são literários, são crônicas. Uns mais bem ditos e escritos, outros pessimamente escritos e falados. Nós temos tabloides. Hoje, grandes jornais se valem da linguagem de tabloide, que não tinha nenhuma responsabilidade com a verdade, para pegar massas, para cativar as massas, porque a linguagem fica nesse nível. A Wikipedia que está dentro da rede, ela é uma obra de referência, gente. São verbetes. Aquele não é um livro para você obter um conhecimento. Então, dependendo da língua, no caso da Wikipedia, é a mesma coisa, dependendo se era a La Rússia francesa, se era britânica, se era delta, ou outras, o verbete podia ter diferenças, não só por causa da língua, mas pela adaptação, porque as pessoas não iriam entender a Barça, né, que era bem popular, não iam entender porque não tinham a base de referência para compreender aquele texto. Nós temos dicionários de filosofia, dicionários de obras de filosofia, dicionários de filósofos. O que vem a ser isso? É uma obra de referência. Eu fazia um trabalho, defender uma tese, como eu vejo aí, monografias, TCCs, sendo defendido com cópia de obra de referência, isto ficou lá atrás, naquele primeiro fundamental, né, do meu tempo, que era o ginásio, em que a professora falava, eu não quero que copie tudo. Vai lá na enciclopédia, resume, aprendendo a resumir, aprendendo a colocar com as suas palavras. Isso, você com 8 anos, 9 anos, 10 anos, o que aconteceu? As pessoas dizem que as pessoas estão mais inteligentes. Eu não acho. Está muito próximo, eu tenho só 60. Está muito próximo à minha infância de uma pessoa que, adolescente, eu posso querer dar aula, e ele está com uma defasagem muito maior, e ele não sabe mais do que eu, nem de programação, nem de tecnologia, porque eu continuo estudando, porque eu tenho obra de referência, eu tenho base de raciocínio. Então, o que eu me propuser a estudar, eu tenho como fazê-lo. E por que não fazem com todos? Porque isso foi esvaziado de todos, independente de classe, gênero, raça ou qualquer outra denominação que você queira dar a esse contexto humano. Todas as escolas se esvaziaram. Escola pública estadual, escolas municipais, escolas federais. Foram esvaziadas de um conteúdo de referência, porque disseram que o conteúdo de referência era político, tendencioso, formador e não a verdade ou uma observação. Mas com tudo isto, seja o pensamento da esquerda ou da direita, ninguém desconstrói, por exemplo, o texto bíblico. Não conheço, a não ser que seja um ateu, mas alguém de dentro de uma espiritualidade dizer, gente, por favor, isto é um símbolo, isto era naquela época, isto era para controle. Não. Deus disse. O evangélico de esquerda, o evangélico de direita, o cristão, qualquer denominação de direita ou de esquerda, vai pegar o livro como se estivéssemos na Idade Média e mesmo depois do Renascimento, lá na época de Galileu, de Descartes, né, que é século XVII, XVI, XVII, que eles estavam questionando, hoje retrocedemos nesse questionamento.
Lá, se o cara não considerasse, o indivíduo, seja filósofo, seja o que fosse, não considerasse que aquilo era um texto escrito por Deus, ele podia cair numa fogueira, numa condenação, como foi o caso de Galileu, que teve a média condenação, enquanto que Bruno, Giordano Bruno, teve uma grande condenação, inclusive com um prego na língua, para que nada falasse no ato de ir para a fogueira, porque eles já tinham visto um templário fazer uma imprecação no meio da fogueira e a coisa ter acontecido. Então, para evitar as falas naquele momento de condenação para quem estava condenando, eles resolveram botar um preguinho na língua, pregão na língua, e depois queimar o indivíduo. Porque ousou falar contra um texto que foi escrito lá atrás e que ninguém sabe ao certo, Moisés e os deuteronomistas e tal. É um conjunto de rabinos que lideravam na parte religiosa político daqueles locais, né, que a gente já sabe quais são, e que depois, tendo passado para o poder de Roma, foi mantido assim, né, depois da morte da figura que eles diziam que estavam enaltecendo, que é o Cristo, né, o Jesus judeu, o Cristo, o iluminado. Então, aquela seita que era mais uma revolução contra o judaísmo vigente e contra Roma, porque eles enfiaram na cabeça de romano que aquilo tudo era contra, e aí chega num determinado momento que Roma absorve. Por quê? Porque ela estava decadente, ela já ia perder o poder, e disseram que se ela adotasse, né, ao imperador, se ele adotasse esta religião ou filosofia, ele salvaria seu reino. Só que mais uma profecia que não se cumpre. Já havia antes, que o judeu é cheio de profecias. Isso não é comum em outras religiões, mas é muito comum dentro do mundo judaico, magia, superstições e, e profecias. Eles têm profetas, o Islã também tem profetas. Então, e o Apocalipse é típico, né, deles, que passou para o Império Romano, que, espalhado pela Europa, espalhou essa religião. Então, quando hoje existe um terraplanista, ou isso não é considerado uma fake news, ou isso não é um atentado à cultura e ao saber da ciência, tudo bem, vamos deixar que cada um fale o que queira, desde que eu não abale o sistema político vigente. Então, quando foi que afirmaram, como, né? Quando e como afirmaram que o Sol parou e a Terra era plana, baseado na Bíblia? Porque também eles se baseiam na Bíblia para dizer que tem extraterrestres, que existem naves. Então, a minha ideia é desconstruir que nada disso está na Bíblia, porque eu posso ler qualquer coisa na Bíblia. E a Bíblia não é uma obra de referência. Ela é uma obra religioso-político, né? Ela tem intenção de unir um povo, colocá-lo como eleito, quer dizer, o Deus é eleito e o eleito escolhe o eleito, claro, não tem como, é um casamento aí. Jeová foi criado por eles, escolhido como um Deus para os ajudar, Moisés fez isso, e depois, né, eles se dizem escolhidos por esse Deus e que não importa quem em volta se converta, não será escolhido. Então, quem se converte ao judaísmo, vamos dizer, aqui, não adianta nada. A gente conhece um monte de evangélicos tentando se converter, mesmo que case com um judeu, sendo homem ou sendo mulher, judeu ou judia, eles não vão considerar, porque está no Talmud e não apenas na Torá, como lei. Não aceitam. Isso não vai mudar.
Deus teria mudado de ideia, de opinião? Aí vai ficar mais incoerente, né? Que é o problema da igreja para aceitar politicamente, por isso que a igreja hoje, né, no ano 2000 fez o sino, né, João Paulo II, faz, né, confirma, né, já o segundo concílio do Vaticano, tipo assim, ó, cada um inventa a sua igreja, a América do Sul tem os seus problemas, a América do Norte, tá? Ele foi tirando, né, o, o foco do Vaticano da reta, para que não houvesse cobrança, e aí é como se você tivesse dito, ó, criamos umas 5 igrejas católicas aí. A da África, a da Ásia, a da Polinésia, da América do Sul, América do Norte, mais ou menos isso, se é que tem na Europa, alguma coisa assim. Como cada um sabe onde lhe dói o calo. Estranho isso, né? Mas algumas coisas eles não abrem mão. Então, no livro de Josué, algumas interpretações antigas entendiam essa coisa do sol parou como uma espécie de cosmologia geocêntrica terraplanista. Então Josué falou ao Senhor no dia que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. O que que é isso aqui? O que que é o Senhor entregar os amorreus nas mãos dos filhos de Israel? É porque os filhos de Israel invadiram planícies que tinham pessoas lá, naquela época que eu estou falando, tá? Nada a ver agora. E disse perante os olhos de Israel. Isso foi Josué. É um profeta, um líder, aquele que está guiando a galera. Hoje a gente tem diversos aí. Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Primeiro, aquele que comanda tem conhecimento, tem saber. Aquele que comanda sabe que uma lua de sangue não é uma lua ensanguentada. Ela tem razão para parecer avermelhada. Eu podia chamar de lua enferrujada, ou lua de ferrugem, ou lua queimada, lua em brasa. Por que lua de sangue? Porque ela me traz um conteúdo tenso, pesado. China, por que lua de sangue? Já me perguntaram isso. É porque é uma coisa negativa, porque vai morrer gente, é porque. Entende a relação? Isso é imediato. Aparece imagem de lua de sangue em filmes de terror, gente. Aliás, a lua aparece como o símbolo da noite de tudo que é negativo, que não é o sol. Embora ela seja um reflexo do sol. É apenas um astro sem luz que reflete a luz que lhe bate. Então, quando eu tenho esse conteúdo, eu não estou tirando a beleza, eu não estou tirando a possibilidade de você contemplar uma noite estrelada com lua, eu estou eliminando aquelas fantasias negativas, tenebrosas, de terror, para que a sua alma se liberte e seja feliz ao olhar uma lua. Eu vou olhar o eclipse, não vou ter medo de eclipse. E hoje ainda, ou é um ateu que diz isto é apenas um eclipse lunar e nada significa, ele nem vai olhar nem contemplar a natureza, ou vai ser um místico, um religioso, um crente, um credo, que vai temer, não vai querer ver. Ou vai ter os loucos que vamos fazer o ritual, isso e aquilo, da lua de sangue, derramar. Então, um é animismo, o outro é medo, o outro é um desprezo total, por causa de um texto que não se renova. Eles montaram assim, porque assim era interessante na época, porque era para unir tribos, gente. Imagina você chegar aqui e ter que unir, sei lá, 20, 30, 40 cidades sob uma só organização.
eu tenho que ter um texto poderoso e forte que possa justificar que todas essas pessoas têm que estar em prol do mesmo ideal. Bom, no Sul, no Rio Grande do Sul, eu poderia dar um exemplo para vocês, que é o hino Farroupilha. Levanta-se todo gaúcho quando toca aquele hino, né? E outras músicas que são bem referentes à terra e que une, então, pessoas completamente diferentes, de níveis diferentes, de cultura, de dinheiro, de tudo. E o mesmo havia em outros lugares, só que Rio, São Paulo, Minas, como cosmopolita, não tem. O Nordeste deveria ter, mas também não tem. Mas aí é outra instância que entrou. Quando se canta o hino nacional de cada país, ninguém gosta do desrespeito. Então, o que é isso? Uma música, uma ideologia, uma língua que une um grupo. E você pode dizer que lá de cima lá da ISS, ou de onde você estiver, não há fronteiras, não há nenhuma demarcação. A demarcação é simbólica, político, né, territorial, né, econômica, e, nesse sentido, linguístico, com o seu peso de mito ou não. Mas isto é humano para a organização aqui, mas não é a verdade, não é a espiritualidade, não é a transcendência. A sua transcendência vai para além do hoje. A sua transcendência, você já nasceu chinês, já nasceu coreano, já nasceu brasileiro, americano, índio, negro de alguma região da África, só que as religiões oficiais não aceitam isso exatamente por isso. E aquela, como filosofia, que se tornou religião, é o espiritismo, que deveria abrir as cabeças para conscientizar isso, também não faz. Muito en passant, em relação ao seu vovô, à sua vovó, que também não é verdade, que você nasça na mesma família. Não, não, não. Até porque o seu karma, se você teve algum karma pesado lá atrás, você não vai nascer nessa mesma família, porque essa mesma família não vai te dar nada. Não vai ajudar você a resgatar nada. Vamos dizer, um coronel, né, que escravizou, que chicoteou, que ficou com eh, uma das mulheres negras, fez filho com ela e não assumiu, ou botou para trabalhar, algumas assumiam, outras não, mas aí tinha a mulher à vontade, além da sua, então traía a sua e também enganava as outras. Esse homem, quando morre, ele não tem um karma na família, ele tem um karma social. Ele tem um karma, ele vai nascer num local onde ele vai ser um senhorzinho ali, né, uma pessoinha ali, num lugar onde ele não vai ter possibilidade de questionamento. Pode ser numa tribo africana, pode ser num sistema totalitário, comunista. Ele não vai nascer nessa liberdade. Então dizer: Meu bisavô sou eu? Eu sou a reencarnação da minha bisavó". O que ela fez? Por que eu seria? E a minha história? E as minhas lembranças? "Ah, mas eu não tenho lembrança". Então também não precisa trazer algo que você não sabe o que é, e que quando a pessoa chega lá no espiritismo, não sei por que cargas d'água. Eu fui meu avô, eu fui minha avó, eu fui pai de não sei quem, fica tudo na mesma família. Isto, que eu saiba, é algo da nobreza ou que os mormons gostam, que fique tudo mais ou menos ali, mas eles nem acreditam em reencarnação, acreditam em sangue mesmo. Então, quando ele fala: "O sol detém", se eu sei, como que as pessoas percebem que o sol está se movimentando? Fala para mim, vocês percebem? O sol está a pino, deu lá entre 11h40 e meio-dia e meio, ele está mais ou menos na mesma direção, pouca diferença de sombra, porque ele demora a passar em relação
né, a Terra está girando ali, ela não é um movimento de fluxo. Estou falando de uma região do trópico, ali um pouco temperado, até o outro temperado. Já nos polos, a história é diferente. Ninguém vai parar um sol no polo nem uma lua. Por isso, essa história é do Médio Oriente. Essa história tem geografia. Ela não poderia ser contada, essa mesma história, no Alasca, na Sibéria, na Antártica. Então, se eu não posso trazer esse texto para lá, e hoje eu poderia nascer lá ou habitar lá, não condiz. Quando eu estou num lugar desses, eu já percebo que a Terra é redonda e que ninguém para o Sol. E que, pelo contrário, eu tenho invernos rigorosos que nem aparece o Sol, e tenho também a Lua passando assim, ó, batido assim. Ou o pôr do Sol, em que você vê, tá, ali você vê ele se mexendo. Mas não sai daquilo. Então, você tem as noites brancas, claríssimas, famosas na Rússia. Você tem as auroras boreais claras. Você tem 7 meses de inverno quando você está lá para cima, de cinza, escuridão, um amanhecer muito tênue. E logo depois, o pouco que tinha já acabou. Como quando você sobe a serra em determinados lugares, que no inverno 3, 4 horas você já está com frio porque o sol já está sumindo. Mas isso porque estou numa região temperada, numa serra. Então não cabe algumas coisas. Porque aquilo que é verdade, a verdade tem que ser no norte, no sul, no leste, oeste, em todo o círculo, e, se possível, que funcionasse até em outro lugar. Mas vamos dizer que a Terra teria um só Criador, mas teria que funcionar em todo esse globo e não numa península. E que essa península força a barra em outros lugares para impor a verdade. Então passa a ser um sistema político que se impõe. Não há nenhum versículo, nenhum texto que defenda a Terra plana. Mas há interpretações do tipo, ele é, Isaías 40, 22, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Alguns interpretam a palavra que foi usada para falar círculo, como não é círculo esfera, mas um círculo, tipo uma pizza plana, um disco. Em Jó, para que a luz pegasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, o Senhor. Veja, para que os ímpios, então, ele sabe que só aqui são os escolhidos, o resto tudo é ímpio, mas a luz também tem que chegar lá. Mas de que luz ele está falando? Do sol? Não, está falando da luz da verdade. Então, sacudir para que houvesse tremores, para que houvesse doenças, reveses, para que, então, buscando alguma coisa, a luz da verdade, eles encontrassem esta verdade. Outro ponto que é o Apocalipse, que é um gênero literário específico deles. Depois disso, Apocalipse 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé em 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Gente, isso é imagem, né? Até as pessoas falam, buscou em 4 cantos. Não tem 4 cantos. 4 cantos como quadrado, então não é nem um círculo, é um quadrado.
Poderia ser um retângulo, bastante, um losango, hã? Sim. E se fosse um cubo? Hum? Pessoas pensam que eu brinco com isso. A questão não é uma brincadeira. É que não dá para você aceitar hoje determinadas coisas. E ainda que essa teoria de conspiração, como tantas outras, são tolas e estúpidas, mas fazem a cabeça de pessoas inocentes que não tiveram acesso a saber o que arrancaram o saber delas, há outras mais perigosas e que colocam aí e que vão insistindo nisso e que dão depoimentos. Então, poderia ser simbólico ou não. O meu ponto é que estas teses são completamente aleatórias, oriundas, às vezes, até de fenômenos geográficos ou astronômicos mal interpretados ou manipulados, o que desacreditaria de o autor ser um Deus. Quem escreveu foi Deus. Deus escreveu pela mão de fulano. Nem escreveu pela mão, nem foi ele que escreveu. Fulano escreveu. Pelo menos foi Maomé que escreveu o Corão, embora foi ditado por Gabriel. Bom, mas Gabriel não é Deus, é um anjo. Tá, poderia estar enganado, não sei. Então, qual seria um apoio, se eu quisesse dar, do fenômeno astronômico real para o Sol que para? Um eclipse solar incomum? Uma anomalia atmosférica tipo parélio? Ou um relato mítico de um dia prolongado de uma lenda da Mesopotâmia ou cananeia? E hoje a coisa está tão divulgada, essas teorias conspiratórias e tal, que pessoas que até nem falavam dessas questões, eram pessoas que falavam às vezes de economia, bolsa de valores, alguma coisa política, já estão acreditando em coisas sobre o Egito, sobre a pirâmide, que as pessoas querem colocar para desestruturar. Os quatro cantos da Terra são os quatro ventos, né? A gente tem vento do leste, do oeste, do sul. São ventos, mas não tem só do norte, do leste, do sul e do oeste. A gente tem o sudoeste que, quando sopra, ele vem trazendo uma umidade. Por isso, muitos diziam que soprou o sudoeste, aqui, né, no hemisfério sul. Soprou o sudoeste, então, cuidado que tem gripe. Porque ele trazia uma umidade, e com essa umidade vem bactérias, vírus, né, com mais frequência. Quando está muito seco, não vem isso, mas aí é o problema de você não suportar a secura. Mas a umidade, os ambientes úmidos fazem cogumelos, trazem bactérias, então a gente sabe que muita umidade não é um lugar saudável, que é um dos problemas da Inglaterra e de lugares onde chove muito. Então, hoje eu tenho condições, aliás, desde o século XX, né, do pós-guerra para cá, a gente já tem conhecimento, escola, faculdades ótimas, a gente está indo na Lua, veja, a gente está indo na Lua, a gente tem uma base da ISS. Só a ISS? Não. A gente tem um Hubble que foi colocado no espaço no telescópio, a gente tem agora o James Webb, a gente teve outros projetos astronômicos. Eu não posso esquecer isto em prol da minha religião. Não. Eu tenho que parar de achar que esse Deus de uma península é o Deus todo-poderoso disso tudo, porque tem gente que está indo contra os projetos de retomada da Lua, de exploração de Marte, o projeto Artemis que vai sair agora, não sei se vai sair no meio do ano, o projeto, né, de ir de novo à Lua, retomar essa questão. E mesmo
aquele pessoal esquerdista, comunista, não sei o quê, não quer isso, mas esquece que duas nações comunistas grandes, China e Rússia, investem grande massa de dinheiro para chegar na frente de um americano que é o capital. Só para dizer, nós também conseguimos. Mas, ao mesmo tempo, eles liberam uma informação da inutilidade, alimentam teorias conspiratórias que não podemos chegar em Marte, porque Deus não permite, não sei o que, não sei o que lá. Meu Deus do céu, em pleno século XXI, eu não consigo conceber. Eu ansiava pelo século XXI e era de aquário, todo mundo racional, o coletivo pensando. Só que não. O que eu estou vendo? Coletivo manipulado na ignorância, na estupidez, religiosa, política, econômica. As informações estão cada vez menores, confusas. Qualquer um que não estudou está produzindo conteúdo, gente. O que é conteúdo? Para você alcançar uma consciência, uma das condições é que você consiga distinguir conteúdo. Eu pego três potes. Um está vazio, outro tem água, outro tem lixo. É igual o conteúdo? Ele tem ar, aqui tem água e ali tem lixo? Conteúdo é neutro? Estou produzindo conteúdo falando besteira? Estou produzindo conteúdo, botando dancinhas com bundinhas na rede? É conteúdo? Que neutralidade é essa? O algoritmo não vê. Veja, se o algoritmo não distinguisse, não visse, ele não censurava? Ou quem está censurando? As redes. Não é o algoritmo, como eles dizem. Nem para dar para você, nem para tirar. Se eu quiser algo da França, eles vão me trazer? Não. Eu vou acessar e eles não vão me dar. Então a rede, esta, já está controlada. Se eu pagar e caro ao YouTube e pedir que meu vídeo passe na Europa ou na Rússia, eu vou ter que pagar e muito, porque ele jamais será indicado. Mesmo que haja brasileiros em Portugal me assistindo, como lá, ou na Rússia, ou no Canadá. Não vai passar porque uma brasileira está lá, porque ela acaba acessando pela conta dela brasileira. Então, isso tudo tem que saber. Então, a interpretação disso tudo ainda continua vigente. Uma igreja que briga dentro de si e não traz paz, não traz consolo, não traz nada, que se mistura ainda dentro de uma política, esquerda e direita, e onde está a espiritualidade? O que é uma espiritualidade? Como eu alcanço isso? Também não é repetindo, não vou trocar 6 por meia dúzia, eu não tenho que entrar em outra religião. Eu tenho que ter a coragem, a ousadia. E a primeira coisa é ir contra o seu próprio ego confortável que se alimenta desses sistemas, tá? Então, qual seria, então, o ponto? Não quero citar filósofos que desconstruíram, né? Porque hoje o construtivismo, o desconstrutivismo, está tudo sendo demonizado. Eu quero saber o que você pode fazer com tudo isso numa postura, uma tomada de consciência de que eu, e somente eu, consigo buscar a minha transcendência. Mas para eu entrar em contato com essa transcendência, eu vou ter que eliminar ego e todo o animismo. E há filosofias que te ajudam a isso. Caminhos, como trilhas. Você vai fazer um curso, aí a professora lá online fala: temos uma trilha para fazer aquarela. Temos uma trilha para esse livro.
bom, boa imagem. Então temos uma trilha para a espiritualidade prática. E a primeira coisa é olhar para você e dizer que você está Maria, está João. Que você não é um nome, não é este corpo, nem mesmo esta mente atual. Se você faz esse processo, você começa a se desconectar e a silenciar para alcançar algo mais transcendente sem nome. Não nomeie, não busque nomes, porque senão você vai buscar identidades, seres, e você vai fazer uma comunidade de seres que você não sabe nem o que é, o tempo todo. Então, é preciso organizar dentro de você um espaço, um tempo e espaço para a percepção de sentido da sua, sem precisar necessariamente obedecer uma identidade coletiva. Essa é uma espiritualidade. Então, há autores que às vezes apontam para isso e há caminhos. Os caminhos chamados escolas iniciáticas, que hoje quase não existem, mas há pessoas que te dão uma orientação. Independente de seguir, né, que não é para seguir pessoas nem cultuar, é para alcançar esse silêncio, esta verdade, para que você possa ajudar a si, se libertar do seu ego, se libertando do ego, você se liberta do coletivo, dessa necessidade de pertencimento. Eu preciso de um amém para me manter na minha verdade? Não. É uma verdade, ela não me dá instabilidade. E não é loucura, porque muitos psicólogos ou estudos de psicólogos sociais interpretam, né, essa linha tênue entre um esquizofrênico, um, um louco alucinado e um místico que faz um caminho, como da mesma maneira. Só que um só adoece, é confuso, é ansioso, é angustiado e o outro não. O sinal de que você está num caminho de espiritualidade é o silêncio, é a paz, a ausência de transtornos mentais, emocionais e físicos. É harmonia, é bem-estar e felicidade, inclusive sozinho. Se eu estou sozinho, posso ler, posso não fazer nada e contemplar, posso escrever, pintar, posso apenas ser, sem angústia, sem dor, sem sofrimento. Simples assim, ok? Então eu vou ficar por aqui. Hoje não trago mais nenhum texto. E vamos continuar em espiritualidade prática num próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.